É isso aí, galera. Comprei o notebook mais querido do Brasil. Sim, é esse aqui mesmo, Samsung Galaxy Book 2. André, mas por que esse é o notebook mais querido do Brasil? É simples, né? É um notebook compacto, né? Ele não é aquele notebook grande, não. É um notebook compacto, mas o teclado é full size, né? Tem um teclado numérico aqui e o melhor de tudo, carregamento por USB tipo C. É isso mesmo. Com apenas um carregador de celular do tipo C, você carrega tanto o seu celular quanto o seu notebook, né? Não só isso fez esse notebook ser o mais queridinho do Brasil, né? E estar entre os notebooks mais vendidos do Brasil. Não foi só esse fator do carregamento USB tipo C, mas também a sua tela. Sim, um notebook ele precisa ter uma tela de excelência, né? Uma tela de qualidade. E esse notebook tem por um precinho que a gente fica até com dúvida. É sério que a Samsung entregou um notebook com tela IPS, né? Para quem não sabe, tela IPS é aquela tela que entrega as cores, né? Fiéis, né? Aquela qualidade mesmo. O vermelho é bastante vermelho, é fiel. O azul, o amarelo, o verde é fiel, assim, as cores são vivas. E foi isso, né, que a galera viu nesse notebook. Um notebook que tem um processador, né, da Intel, com versão i3, versão i5, versão i7. Esse modelo aqui em questão, eu comprei com i3, porque eu vou usar apenas para estudar, fazer alguns trabalhos básicos. E além da tela, né, esse notebook também conta com duas entradas do tipo C. Uma entrada RJ45, né? Eu gosto, por exemplo, de usar uma internet cabeada. Por quê? Porque se eu contratar uma internet com velocidade de 1 GB, né, eu quero usar aquela velocidade de 1 GB de verdade. E a entrada RJ45 desse notebook em questão, ela suporta, né? Ela comporta uma velocidade de internet de até 1 gigabit. Então, são esses e outros fatores que fizeram com que eu comprasse esse notebook, né? E você pode me perguntar, André, mas por que tu não comprou o Samsung Galaxy Book 3? Ah, André, mas já tem o Book 4. Sim, realmente, já tem o Book 3, já tem o Book 4. Mas eu comprei o Book 2. Por quê? Pela facilidade, né, de fazer o upgrade. Sim, esse modelo Samsung Galaxy Book 2, ele me dá uma facilidade de fazer o upgrade, tanto na sua memória RAM, quanto no armazenamento secundário, né? Exemplo, esse modelo de notebook, eu comprei ele com 4 GB de memória RAM, apenas. Vou fazer um pedido pela internet de mais um módulo de memória de 4 GB. Vou fazer o upgrade nesse notebook. Para fazer, basta que eu desencaixe essa tampinha de plástico que está só encaixada aqui, adicione o segundo módulo de memória de 4 GB, encaixo a tampinha novamente e pronto, só isso. O upgrade de memória RAM feito com sucesso, né? Nada mais eu preciso fazer. E se eu quiser aumentar a memória secundária, né? Esse modelo de notebook, ele vem com um SSD do tipo NVMe, né? É um SSD de alta velocidade, porém, a capacidade de armazenamento do SSD que vem nele é apenas 256 GB. Então, se eu quiser fazer um upgrade de memória secundária, basta que eu desencaixe essa tampinha aqui de plástico, que não é parafusada, ela é só encaixada, adicione aqui um HD, por exemplo, ou um SSD modelo SATA 3, e encaixe a tampinha de novo e pronto. Simples e fácil. O upgrade feito com sucesso, tanto da memória RAM quanto da memória secundária. Então, foi esse o fator primordial que me fez escolher esse modelo de notebook, Samsung Galaxy Book 2. Por quê? O Book 3 e o Book 4, ele não me dá essa possibilidade de fazer o upgrade na memória RAM. Não dá. Não adianta. A memória RAM do Book 3 e do Book 4, ela vem soldada na placa-mãe. Então, se você comprar o notebook com o Book 3, no caso, com 8 GB de memória RAM, vai ser para sempre, né? Até enquanto o notebook durar, vai ser para sempre 8 GB de memória RAM. E o Book 4, por exemplo, se você comprar ele com 16 GB de memória RAM, inclusive o Book 4 também tem um modelo com 8 GB de memória RAM. Vai ser para sempre, né? Enquanto vida o notebook tiver, para sempre será 8 GB de memória RAM, ou 16, né? No caso, se você comprar um modelo com 16 GB. Já o Book 2, a história é diferente. Por exemplo, hoje eu estou usando esse modelo, né, que o notebook chegou hoje, comprei hoje, eu estou usando ele com 4 GB de memória RAM. Amanhã, eu posso adicionar mais um módulo de memória de 4 GB de memória RAM. Vai ficar um total de 8 GB. Se depois de amanhã eu quiser tirar os 8 GB de memória RAM, colocar 12 GB de memória RAM, basta eu remover a tampinha de plástico, tirar um módulo de 4 GB, adicionar outro módulo de 8 GB, né? 8 GB com 4 GB, vai ficar um total de 12 GB de memória RAM.
Se depois de amanhã eu quiser colocar 16 GB de memória RAM, basta eu tirar lá a tampinha de plástico, colocar 2 módulos de 8 GB cada, fechei a tampinha de plástico e param, notebook com 16 GB de memória RAM. E mais, se depois de amanhã eu quiser usar esse mesmo notebook com 32 GB de memória RAM, né, e foi por esse motivo que eu escolhi o Samsung Galaxy Book 2, né, porque ele me dá essa autonomia, né? Quem escolhe quantos gigas de memória RAM, né, a máquina vai usar sou eu, né, o dono do notebook. Então, se eu quiser colocar 16 GB não, se eu quiser colocar 32, né, 32 GB de memória RAM, basta que eu compre o quê? 2 módulos de memória RAM de 16 GB cada, tiro lá a tampinha de plástico, né, que é só desencaixar, não precisa nem tirar parafuso, desencaixou, colocou um módulo de 16 GB, mais outro módulo de 16 GB, fechei a tampinha e param, notebook com 32 GB de memória RAM. Então, é massa ou não é? Enquanto no Galaxy Book 3 e no Galaxy Book 4 não existe essa possibilidade, eu não posso fazer esse upgrade de memória RAM. E foi por esse motivo, eu acredito que ficou bem claro, né? Esclareci aqui de forma simples e fácil o motivo pelo qual eu escolhi o Book 2, né? Por essa liberdade, né? Por esse livre-arbítrio de escolher quantos gigas de memória RAM, né? De acordo com a minha demanda, né? Por exemplo, se eu for usar o notebook para jogar ou para editar um vídeo, né? Eu posso ir adicionando memória RAM conforme, né, a minha demanda, né? Conforme a minha necessidade. E acredito que era isso que eu tinha para falar. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, né? Eu comprei um carregador portátil. E adivinha? Com apenas o carregador portátil, eu posso carregar, né, o meu notebook. Sim, porque o carregador portátil, ele tem o conector tipo C. E o notebook, ele carrega, né, por um cabo tipo C. Então, com apenas um carregador, eu consigo tanto carregar meu celular, carregar meu notebook, carregar o meu carregador portátil. E isso é legal demais. Isso é massa demais. Carreguei o carregador portátil aqui em 100%, como vocês podem ver. O notebook está descarregando. O que eu faço? Se eu estiver viajando, por exemplo, estou aqui no ônibus, peguei um Guanabara, basta eu puxar aqui o cabo, né, do carregador portátil, conectar no meu notebook, né, e o notebook começa a carregar. O celular descarregou, né, não tenho energia por perto, estou com o carregador portátil, conecto o carregador portátil no celular. Então, para mim, isso é uma vantagem muito grande. E agora sim eu posso, né, encerrar esse vídeo pedindo o seu like, né, para você que gostou do vídeo. Deixa um comentário também, André, gostei do vídeo, gostei do notebook, realmente, notebook muito bom. E é isso, né? Conto com o apoio de cada um de vocês que assistiram até aqui. Valeu!